Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando e depois de um vídeo falando sobre como vem o Real Madrid para a decisão da Champions, agora é a vez de falar do outro lado dessa grande final, hora de falar do Borussia Dortmund, de como a equipe alemã chega à final da Champions que vai acontecer neste sábado à tarde. Então já peço você deixar o seu like aqui e me seguir para mais conteúdos. Bora iniciar pela campanha do Borussia Dortmund. Nessa Champions, a equipe que caiu no grupo F, que era o grupo da morte. E não é nenhum exagero dizer que algumas pessoas não apostavam no Borussia Dortmund se classificando, acho que a maioria não apostava, e alguns colocavam até como quarta força. No grupo que tinha PSG, que era o grande favorito, e além dele, o Newcastle, gerado da Premier League, e o Milan, que é um time que vem crescendo nos últimos anos, o trabalho do Pioli. Então, alguns apostavam no Borussia Dortmund mais abaixo, talvez não sendo eliminado, etc. E a equipe dos dois primeiros jogos deu voz a quem, né, não confiava neles, porque não consegue vencer nas duas primeiras rodadas sem jogar bem também. Porém, a equipe consegue reagir, principalmente a partir de jogos contra o Newcastle, vence na Inglaterra e depois na Alemanha, e aí a equipe embala, não só consegue se classificar, como se classifica em primeiro no grupo da morte, à frente de PSG, Newcastle e Milan. Isso foi muito importante, por exemplo, nas oitavas, pois acabou dando um pouco de sorte, né? Um confronto muito mais acessível contra o PSV, na ida em Eindhoven, na Holanda, empate em 1-1, e aí na volta, uma muralha amarela apoiando, a equipe consegue vencer por 2-0 e avança para as quartas de finais. E aí nas quartas tem um jogo muito louco, com dois jogos incríveis contra o Atlético de Madrid. Na ida, no Wanda Metropolitano em Madrid, o Borussia Dortmund é simplesmente amassado pelo Atlético no primeiro tempo. O Atlético faz 2-0 na primeira etapa do jogo, onde poderia ter sido mais, poderia ter sido 4-5. O Dortmund não tinha poder de reação algum. O confronto poderia ter acabado ali, poderia ter sido eliminado logo de cara em 45 minutos. A equipe sobrevive a esse caos, consegue melhorar um pouco no segundo tempo e vai ali já mais para a reta final, consegue fazer um gol com o Haller, que diminui a vantagem de 2-1. No final, o Dortmund quase empatou ainda, mas diminuiu o estrago, né, de um jogo que poderia ter acabado. Em 45 minutos, a equipe volta viva para a Alemanha e aí, de novo, fez valer o mando de casa, que foi muito importante nesse mata-mata, também na fase de grupos. O Dortmund joga muito melhor, mereceu vencer o jogo de volta, faz 2-0, porém no início do segundo tempo viu o Atlético de Madrid arrancar dois gols do nada, empatar, e mesmo assim a equipe mostrou poder de reação, não se perdeu dentro do jogo, se manteve firme ali e fez mais dois gols, venceu por 4-2 e se classificou para as semifinais. E aí dá para dizer que na semifinal o time teve suas grandes atuações, né? Aquele jogo de ida contra o PSG é a grande atuação coletiva do Dortmund nessa Liga dos Campeões, uma atuação nível coletivo muito acima, apoiado também pelo seu torcedor, porque 1-0 não reflete o que foi o jogo. O Dortmund jogou melhor que o PSG, merecia até vencer por mais, teve chance para isso. E defensivamente, um jogo muito seguro, conseguiu tirar o poder de fogo do ataque do PSG. O Mbappé pouco fez, claro que criou chances perigosas, mas assim, muito menos do que se imaginava, né? Foi um jogo que o Dortmund teve uma grande atuação, poderia ter feito uma vantagem maior. Não faz, e aí na volta em Paris, é um jogo de resistência, muito fechado na defesa, cedendo pouco espaço, defendendo bem, principalmente na primeira etapa. E na chance que teve na bola aérea com o do Hummels, fez o gol da classificação, o gol da vitória, 1-0 na volta. E depois desse gol, uma pressão enorme do PSG. E a trave também ajudou, né? A trave foi importante na semifinal, teve ao lado do Dortmund para ajudar a equipe a chegar a essa final. É a terceira final na história do Borussia Dortmund da Champions. A equipe tem um título, que é nos anos 90, no final contra a Juventus. E a última vez que chegou na final foi em 2012, 2013, no mesmo palco dessa, né? O final também foi em Wembley, só que o adversário foi outro, foi o Bayern de Munique. O Borussia Dortmund foi derrotado, um golzinho no final aí do Robben, que deu o título à equipe da Baviera. E a equipe agora volta no final do Champions depois de 11 anos. E num ano que não se esperava isso, a verdade é essa. Nem é o melhor Borussia Dortmund dos últimos anos, se você pensar bem. Porque na temporada passada a equipe termina a temporada de maneira melancólica. Perde um título ganho da Bundesliga, que quebrar um longo jejum. Era para ter quebrado a sequência do Bayern de Munique, a hegemonia. Na última rodada, em casa, diante do seu torcedor, precisava apenas de uma simples vitória para ser campeão e a equipe não consegue vencer, perde o título para o Bayern. E logo depois vê o Jude Bellingham sair para o Real Madrid, vê também o Rafael Guerreiro sair, acabou sendo titular importante na temporada. E não faz grandes contratações. O grande investimento foi o Nimecha, o volante do meia do Wolfsburg, que acabou nem se firmando ainda como titular, não faz uma grande primeira temporada pelo Dortmund. Tem duas contratações importantes, sim, no início da temporada. É o Sabitzer, meia já ex-Bayern, Red Bull Leipzig, e também o centroavante, o Füllkrug, mostrando também um pouco dessa mudança, né? A gente está acostumado o Borussia Dortmund ser um time de jovens,
esse time que chega à final da Champions é uma média de idade um pouco bem mais maior do que em outras temporadas. É um time um pouco mais envelhecido, com jogadores mais experientes espalhados. Tem, claro, uma cota de alguns jogadores, mas é um time mais experiente. E o Sabitzer e o Füllkrug são duas amostras disso. Porém, um diferencial muito importante dessa campanha do Dortmund chegar até a final foi a ida ao mercado em janeiro. A diretoria fez duas contratações por empréstimos e dois jogadores se tornaram titulares e peças importantes nessa campanha. Estou falando do Sancho, que estava escanteado lá no Manchester United, ele voltou ao Borussia emprestado e foi titular e foi importante nesse mata-mata. E também do jovem Madsen, holandês, lateral esquerdo, que estava emprestado do Chelsea também. Se tornou titular, tomou conta da posição e foi também importante nesse mata-mata de Liga dos Campeões. Então, é uma diretoria que teve os méritos de saber ser inteligente no mercado de janeiro, mesmo sem gastar com transferência, conseguiu dois jogadores que se tornaram titulares e peças importantes do time. E dá para dizer também que essa campanha da Champions é o que mantém o emprego do Edin Terzic de pé, né? Porque a temporada na Bundesliga foi decepcionante, um nível de atuação muito abaixo do que o time podia, nem perto sequer da campanha da temporada passada. Uma campanha muito irregular na Bundesliga, um time que não engrenava em nenhum momento. Tinha hora que parecia que ia, aí vinha alguma derrota surpreendente, inesperada. Tanto que o Borussia Dortmund terminou a campeonato alemão em quinto lugar, atrás do Leverkusen, que foi o grande campeão invicto, atrás do Stuttgart, que foi a grande surpresa. O Stuttgart conseguiu terminar na frente do Bayern e o Dortmund não, quem diria. Atrás do Bayern e também atrás do Red Bull Leipzig, uma campanha bastante decepcionante, mas que na Liga dos Campeões encontrou seu oasis, né? Seu paraíso nessa temporada, porque é um time bem diferente do que foi da Bundesliga. Assim, na Bundesliga é um time nada confiável, muito muito irregular. Na Liga dos Campeões, ao contrário, se mostrou um time muito mais confiável, um time muito mais competitivo e equilibrado. Também pesa que o Borussia Dortmund parece se sentir um pouco mais confortável em cenários onde ele não tem toda aquela obrigação de se expor tanto, de propor tanto jogo, que ele pode explorar muito mais jogadas de velocidade, utilizando o pivô do Füllkrug, que é um cara muito bom nesse jogo, né? De proteger bola, de ganhar disputa pelo alto. Vai ser um duelo interessante dele com o Rudiger, por exemplo, nesse sentido, dois jogadores de seleção alemã. Equipe jogando mais fechada na defesa, cedendo menos espaços. E não é nem um absurdo dizer que o Borussia Dortmund também não é um time excepcional em nada. Não tem uma coisa que o Borussia Dortmund faz assim, que você olha e fala, meu Deus, que time absurdo nisso. Uma bola parada, fora do comum, um contra-ataque espetacular, uma defesa intransponível. É um time que tem nada assim de muito excepcional. Mas é uma equipe bem equilibrada. E faz tudo bem, faz tudo ok, tudo bom. Não tem nada também muito de ruim. É um time que tem dificuldades para propor. Uma campanha não desliga uma amostra disso. Mas é uma equipe equilibrada, que consegue ser competitiva e que tem bons jogadores em todas as áreas. E que tem jogadores que não só são bons, mas que estão fazendo uma grande Champions. Na defesa, você tem o Kobel, muito importante no gol. A zaga, além do Hummels, que é uma grande liderança. Você tem o Schlotterbeck, que é outro zagueiro da seleção alemã. Você tem o Madsen lá atrás esquerdo muito bem. No meio, você tem Sabitzer e Brandt, sendo muito importante, jogando muita bola, eles são bons jogadores. Nas pontas, além do Sancho destacado, o ADM na outra ponta, são os jogadores que dão velocidade, são importantes nesses contra-ataques. E o Füllkrug sendo essa referência. Sendo esse cara que segura a bola, que ganha casquinha, que batalha ali contra os zagueiros, e sendo também essa ameaça aérea dentro da área. Ele fez 3 gols e deu 3 assistências nessa Liga dos Campeões. É o líder de participações de gol da equipe do Borussia Dortmund, um cara muito importante e cresceu muito, né? Não é um cara que surgiu, cresceu, chegou à seleção alemã e agora chega ao Borussia Dortmund, uma seleção meteórica dentro do futebol alemão, aquele centroavante bem estilo alemão mesmo, brigador de área. É um cara que vem sendo importante e pode ser decisivo nessa final, por que não? Já que ele é grande experiência de gol do Dortmund, né? E não tem como não falar de Borussia Dortmund e não citar dois jogadores que são os únicos remanescentes do time que perdeu a última final de Champions do Dortmund em 2012 e 2013, Matt Hummels e Marco Reus, começando pelo Hummels, que, cara, Liga dos Campeões fantástica dele, que nível. Aos 35 anos, o que ele fez contra o PSG nos dois jogos é de almanac, é um negócio para emoldurar. Ele conseguiu ser o melhor em campo nas duas partidas e com muita justiça, fez o gol da classificação na volta, jogou uma barbaridade protegendo a área. Cara, para mim um dos 10 melhores zagueiros da última década, se você pegar assim, não lembro de 10 nomes que foram jogar mais bola que ele. Tanto no Borussia Dortmund na primeira passagem, quanto depois pelo Bayern, seleção alemã, e agora de volta. Que nível fantástico, que jogador. E ele e o Roy são duas bandeiras do Borussia Dortmund, são dois caras muito identificados. Mesmo com o Hummels saindo para o Bayern, um período
Ele é um cara que a identificação dele é muito mais forte com o Dortmund e ele é muito importante para esse time chegar à final. É o grande líder. E o Marco Reus, que vai fazer seu último jogo da sua carreira, né? O final da Champions é a sua despedida e é o título que falta para ele. Esse grande título europeu que pode vir justamente na sua última partida. Não é mais titular, mas chegou a entrar em vários momentos durante a campanha da Champions, como por exemplo nas oitavas contra o PSV. O segundo gol da vitória no jogo de volta é dele. E fica aí, né? Será que ele vai entrar em campo? Será que ele consegue, se entrar, vai conseguir ajudar o Borussia? Imagina um cenário, um roteiro, o último jogo da carreira do Marco Reus, ele fazer o gol do título do Borussia Dortmund, ou dar uma assistência para que fizer o gol do título. Seria épico, seria coroar também que foi esse grande jogador, muito fiel ao Borussia, teve diversas oportunidades de sair para um centro maior e escolheu permanecer no clube que ele amava e jogou muita bola. Uma pena que as lesões o atrapalharam, poderia ter tido uma carreira muito maior, mas o futebol perde um dos mais legais personagens numa época cada vez de menos fidelidade de jogadores com clubes. O Marco Reus é um desses exemplos assim de amor a uma camisa. Mas é isso aí, pessoal. É assim que o Borussia Dortmund chega para essa grande final. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Se vocês acham que o Borussia Dortmund tem condições de bater com o Madrid e de que formas ele pode fazer isso. Muito obrigado mesmo você que viu até o final. Peço mais uma vez para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Dá aquela força para quem está começando. Muito obrigado mesmo, meu povo. Bora aí para essa grande final de Champions nesse sábado. Promete ser um jogaço entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Tchau, tchau e até a próxima.